Seja muito bem-vindo ao BFcast, o podcast da Base Educação Empresarial, um ecossistema de educação para você que é pequeno, médio empresário e entende a importância de estar inserido num ecossistema e entendeu que ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho. E na edição de hoje, no episódio de hoje do podcast, estou aqui com alguém muito especial que conheci ao longo de uma jornada como aluno, mas se tornou rapidamente um amigo e nós tivemos a oportunidade há pouco tempo de nos conectar novamente e ficarmos ainda mais próximos. Mas olha só, vou fazer a apresentação breve dele aqui e já já você vai saber quem é o convidado desse nosso episódio. Ele é empresário com mais de 20 anos de mercado, hoje à frente de um ecossistema que atende a mais de 500 clientes dos segmentos de comércio, indústria e serviços. Ele que é fundador, CEO, é isso, né? É, né? Da WR Assessoria, Cláudio Henrique, seja muito bem-vindo ao BFcast. Prazer receber você aqui, meu amigo. Prazer é todo meu amigo. Agradecer o convite. Tenho certeza que vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo, esse momento de conversa, tá? E muito obrigado pelo convite. Que bacana. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. E assim, nosso podcast é para o pequeno, médio empresário que busca se desenvolver. Como a base é um ecossistema de educação empresarial, ele quer entender um pouco mais. Ele sabe que o que ele aprendeu ao longo da jornada trouxe o negócio dele até aqui, mas ele quer ir para um próximo nível. Por isso, a importância de estar inserido num ecossistema, numa educação empresarial, né? E o BFcast tem esse trabalho aqui de trazer pessoas de relevância para esse empresário. Meu papel aqui, ao longo do nosso episódio, é estar no papel de empresário também e fazer as perguntas certas e extrair para você aquilo que é interessante para todos nós. Fechado? Fechado. Mas antes de mais nada, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Quem é Cláudio Henrique? Quem é o Cláudio Henrique? Cláudio Henrique é o marido da Daiane, é o pai da Sofia, é o filho da dona Nelma, é o irmão da Cláudia, e também empresário do ramo da contabilidade, que nem você falou no início, que atuo no mercado há mais de 20 anos, tá? E quero te parabenizar por criar esse espaço para o empresário, porque esse público é o público que faz esse nosso país girar. E nada mais apropriado que ter um momento para troca de informação, conhecimento, para que esse público acompanhe e se desenvolva e possa continuar evoluindo aí na sua jornada. Que bacana. E é isso que vocês têm feito lá também na WR, né? Mas antes até de chegar na WR, e eu tenho feito isso com todos os convidados aqui, é entender como você construiu a WR, né? Mas antes ainda da empresa vem o setor de atuação, né? A área contábil. Você já antecipou aqui o papo dessa noite, né? Na realidade, noite, mas você que está acompanhando é amanhã, é tarde, mas o papo aqui do nosso episódio é sistema contábil, né? E a importância do empresário se qualificar nessa área, entender essa área. Mas o que te levou, Cláudio, a entrar nessa área, assim? Porque às vezes é uma curiosidade, né? A pessoa pensa assim, será que ele entrou por uma oportunidade de negócio, uma dor de mercado, a família jogou? Porque, vamos lá, contabilidade é um setor mega tradicional ainda. E vamos dizer assim, não é um setor, com todo respeito, tá? Mas não é um setor nada sexy de investimento, de empreendedor. O que fez você chegar na contabilidade? Então, né, não é nenhum desses fatores que tu falou. A minha história, a minha entrada nesse mundo da contabilidade foi um tanto que diferente. Não foi por família, não foi por oportunidade. Na verdade, a vida foi me conduzindo para isso. Então, eu, na verdade, na minha adolescência, eu sempre desde menino eu tive muita familiaridade, o meu meio era o esporte. Então, como grande parte da gurizada, que nem a gente fala, gosta de jogar futebol. Então, eu tive o dom, fui desenvolvendo e eu, na verdade, me conectei com o meio contábil
foi nessa caminhada. Eu, na adolescência, acabei virando atleta, me profissionalizei nos clubes do Amador, do interior do estado, no Guarani de Venâncio Aires. Guarani de Venâncio Aires. E lá, eu me mudando para a cidade, quando eu fui terminar o segundo grau, tinha o técnico em contabilidade junto com a formação. E então, eu na época fiz o técnico em contabilidade, andava com aqueles fichários, que na época não era nada informatizado, ia para aula com um monte de pasta e tal, mas enfim, estava cumprindo tabela porque fazia parte do segundo grau essa extensão do curso técnico. E depois que eu terminei o segundo grau, eu segui, me profissionalizei, enfim, tive essa caminhada como atleta que foi muito válida, me ensinou muito. Foi uma faculdade, porque o ambiente esportivo de rendimento ele nos ensina muito, nos prepara muito para a vida. Você jogou em quais times? Eu joguei no Guarani de Venâncio Aires, joguei no Sampaio Corrêa do Maranhão, tive uma experiência lá no Nordeste. Joguei no Lajadense, que é município vizinho a Teutônia, e também tive uma pequena passagem na base do Juventude de Caxias. Então, eu me profissionalizei com 17 anos, mas a minha caminhada como profissional ela durou ali até 22 anos, onde eu tive o estalo de, isso aqui eu acho que não vai ser para mim, não, lá na frente eu acho que não vou conseguir daqui a pouco ter porque é a análise que eu fiz na época, né? Uhum. Na época, as nossas competições aqui no estado, elas tinha um formato que em determinado momento eu fiquei olhando, pô, se eu chegar lá nos 30 e poucos anos aqui, eu não vou juntar a grana para o que eu acho que eu preciso. Aí eu comecei a reavaliar e é aí que a contabilidade entra na minha vida. Ela não é tão sexy, mas ali ela ficou ela bonita. Me atraiu, me apaixonei por ela naquele momento. E aí, num desses momentos onde eu estava renegociando o meu contrato lá com o Guarani de Venâncio, que eu acabei não me acertando, e naquele momento eu disse, bom, se não tiver uma renovação dentro do... Porque eu não tinha empresário à época, naquela época o futebol também estava passando por uma mudança, estava entrando a Lei Pelé, então começou a virar muito mais um business de empresários e tal. Naquela época o atleta era muito vinculado ao clube, então tu não tinha tanta autonomia quando aparecia alguma negociação. Então não vou entrar muito nisso, mas só para dizer aonde mas é interessante. onde eu cheguei na contabilidade. E aí, resumindo, voltei naquela época de São Luís, que eu estava emprestado para o Sampaio Corrêa e não me acertei na renovação. Eu disse, bom, daqui para frente, se eu não me acertarem, eu vou sair daqui e vou procurar algo para fazer. E nesse procurar algo para fazer, eu volto para Teutônia, que é a minha cidade, é onde o meu negócio, onde eu nasci, onde eu tenho meu negócio hoje. E passo na frente do escritório de contabilidade do seu Lauro, que era pai do Vili, que hoje é o meu sócio, né? E passei lá para tomar um chimarrão e o seu Lauro disse, tchê, o que tu tá fazendo? Eu disse, cara, me acertei lá com o contrato com os caras, eu acho que eu vou procurar outro rumo aí, mas vamos ver o que eu vou fazer. Mas nessa época aí já estava na formação técnica. Não, eu tinha terminado ela no já tinha terminado. grau. Porque depois que eu terminei o segundo grau, lá não tinha como ir para a faculdade, porque não casava. Tu jogava na quarta, jogava no domingo, tu viajava, então não tinha como fazer faculdade. Então a formação técnica eu já tinha concluído junto com o segundo grau. Entendeu? Entendi. E aí ele disse, mas tu estudou e tal? Eu disse, eu estudei, fiz o segundo grau, fiz o técnico em contabilidade. Eu disse, técnico em contabilidade? Tu tem certeza que é técnico em contabilidade? Eu disse, eu acho que porque eu fui lá, peguei diploma, também não tenho certeza. Eu falei pra ele, dá uma olhada se é o técnico em contabilidade, porque se for o técnico em contabilidade, tu tá procurando algo para fazer, para retomar fora do futebol, se de fato tu vai parar de jogar futebol, daqui a pouco tu vem ao estágio, vê o que tu acha da área, vê se tu gosta e tal, se tu gostar, daqui a pouco tu resolver de fato parar para jogar, porque na época que eu parei de jogar... Ninguém disse assim, pô, como é que tu vai parar? Porque eu profissionalizei muito cedo, acabei tendo oportunidades. Na época, era o Mano Menezes, o treinador lá do Guarani de Venâncio Aires. Então, enfim, todo mundo disse, não vai parar de jogar. O ambiente,
Ali era muito encantador para pensar em sair dali para Isso, para ficar num estágio de escritório de contabilidade. mas nem passava na minha cabeça escritório. Né? Não Sim. passava na minha cabeça. O que eu parei para pensar foi assim, eu disse, bom, eu tive, no meio desse caminho, eu tive várias oportunidades de ser vendido, negociado, e por N motivos os negócios não se concretizavam, porque até então o Guarani era dono do meu passe, e, que nem eu disse, a lei mudando, então a gente não tinha muita autonomia. Eu disse, bom, vou depender sempre de alguém do clube achar que é uma proposta boa. Não, eu disse, cara, agora eu já estou com 22 anos, né? Uhum. Eu disse, então o atleta ele vale mais. Pensei, cara, se agora eu não conseguir me acertar e tal, eu vou procurar algo para fazer. Porque como que eu pensei? Eu vou chegar até os 30 e poucos anos jogando nesses clubes, vou conseguir ter um rendimento, vou me manter, tudo bem, mas e aí depois? Entendeu? Uhum. Minha vida segue. Então eu disse assim, pô, até os 30 anos eu já, no mínimo, vou ter estudado, vou fazer algo e vou me inserir no mercado e vou procurar uma profissão que eu vou poder seguir por mais Sim, eu tempo. tenho tempo para trilhar uma outra jornada aqui Exatamente. mais Então, promissora. esse foi o meu raciocínio Uhum. quando eu resolvi tomar a decisão. E aí, então, voltando a essa que eu estava comentando, Uhum. que o seu Lauro perguntou, outro dia eu voltei lá e disse, é técnico em contabilidade. Ele disse, tu fez o CRC? Eu disse, eu não. Eu terminei o segundo grau lá, peguei o diploma e fui jogar futebol, que era o que eu estava fazendo. Aí ele disse, então assim, ó, se tu de fato não te acertar com o pessoal lá, tu pode começar aí, quando tu quiser aqui, ver como é que é esse mundo da contabilidade, e se tu gostar, pode ser uma opção para ti. E aí foi o momento que eu me apaixonei pela contabilidade. Caramba. Então, assim, não foi por um negócio de família, não foi por entender uma oportunidade de mercado, foi algo que aconteceu. Assim Uhum. como aconteceu eu virar um atleta, né? Também aconteceu a contabilidade, porque dentro desse caminho todo, eu perdi meu pai com 12 anos, né? Então, Uhum. as oportunidades foram seguindo e tal, e apareceu essa e, tipo assim, foi acontecendo, Foi. sem planejar muito. A única coisa que eu pensei foi que eu disse, bom, agora eu vou parar com esse negócio aqui, não vou mais jogar porque eu entendo que lá na frente talvez não vou ter o resultado que eu Uhum. acho que eu posso ter um resultado melhor fora do futebol. E aí foi quando eu entrei para Legal, porque contabilidade. o episódio anterior nós tivemos aqui o Giovanni Praz. Giovanni Praz é empresário, ele está à frente da Hora do Pastel. Né? E ele teve um outro negócio antes, teve alguns desafios. Então ele diz: quando eu montei meu negócio, hoje ele vende 8.000 pastéis dia. Nossa. Né? E a unidade dele de São Paulo não está nem inaugurada ainda. Mas quando eu montei esse negócio, eu não sabia nem que produto eu ia vender. Eu só montei o modelo de negócio, né? E aí, no episódio anterior ainda teve o Clóvis, falou muito de propósito. E aí vem você agora e é a terceira via. Não tem nem modelo de negócio, nem Não, propósito. não. Era uma opção ali, era. É o que no momento, por exemplo, foi a oportunidade que naquele momento apareceu, e eu sempre digo, acho que Deus foi me direcionando para isso, né? Tanto que, se for pensar, eu poderia ter ido para Venâncio fazer o segundo grau sem ter o técnico em contabilidade. Sim, Seria outro cenário nisso. Então, dentro da minha crença, eu entendo que Deus foi me conduzindo para isso. que legal. E hoje eu tenho isso como, sim, um propósito, que é através do conhecimento da minha área ajudar a desenvolver empresários a potencializar os seus negócios. Excelente. Então foi aí que nem tu brincou, Uhum. foi esse momento que a contabilidade ficou sexy para mim, me apaixonei por ela e muitos falam, pô, mas contabilidade, exatamente o que tu Aham, falou, eu sim. vejo justamente de outra forma. Eu lembro que depois disso fui para a faculdade, fiz o bacharel em ciências contábeis, que eu já tinha o técnico, Uhum. entende? Eu lembro que a frase do meu trabalho Você percebeu que vocês tinham um futuro juntos. exatamente, exatamente. E fui cada vez percebendo mais, Sim. entende? Então, tanto que nem eu estava falando, no meu trabalho de conclusão, a frase, eu não lembro quem que escreveu, mas eu lembro que fala mais ou menos nesse sentido. Ache um trabalho que você gosta, que você não vai trabalhar um dia. Então, Uhum. eu não sinto que eu trabalho nem um dia, porque eu gosto do que eu faço. Para Que mim é um bacana. prazer, enfim. Então, Vou, aí foi a minha conexão com a vou te fazer uma contabilidade. pergunta aqui. Não sei se você já respondeu ela alguma vez, tá? O Hum. que você aprendeu com o futebol que na hora de empreender
Você disse assim, cara, ainda bem que eu tinha essa bagagem lá. Sem entrar nos detalhes ainda do escritório de contabilidade, que a gente vai falar depois. Tranquilo. Mas é assim, falando de empreendedor, agora o empreendedor, o empresário, né? O que foi importante para você lá na fase de atleta, né, com todos os desafios e também as seduções, principalmente daquela carreira, e que depois você se deparou ao longo do mercado e disse, cara, ainda bem que eu tenho essa bagagem lá de trás, ainda bem que eu tenho esse repertório lá de trás. Eu acho que é uma série de fatores, mas vou dizer assim, em algum momento eu tive que ousar, né? Porque depois a gente entrando de como que foi o momento de eu empreender, eu acho que isso, porque no futebol, no esporte, e a pressão, né? A pressão acho que foi o principal, né? Porque no ambiente do esporte, rendimento de competição, se tu não aguentar a pressão, tu não aguenta mesmo. Então, assim, essa pressão do dia a dia de ter que dar certo, isso para mim foi, né, um dos fatores que contribuiu muito na hora de empreender, porque o empresário, querendo ou não, no seu dia a dia ele passa por momentos de pressão, de ter que tomar uma decisão, às vezes errar na decisão e saber que tem que ter resiliência para ir lá e começar. Você jogava em que posição? Eu jogava de lateral direito. De lateral. Então quer dizer, do ladinho da torcida. Então. Torcida na orelha ali. Então, eu acho que saber lidar com pressão, ter que ousar, ter muita resiliência, e saber que eu acho que o que o esporte me ensinou muito é assim, tu pode numa quarta-feira ser o melhor jogador em campo e no domingo, no próximo jogo, ser o pior. Então, é saber entender que tu vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas que tu tem que ter resiliência para saber lidar tanto quando tu ganhou, que tu não é o melhor, ou quando tu teve um resultado bom no teu empreendimento, que aquilo não define o teu futuro para frente, que pode sim em algum momento, se tu não tiver um planejamento, se tu não entender que tu tem que estar sempre te desenvolvendo, entendendo sobre o teu negócio. Então isso contribuiu muito para mim, que nem eu falei, o futebol naqueles anos foi uma faculdade, porque no futebol tu também no teu ambiente de dia a dia tu aprende a lidar com pessoas diferentes de ti. Sim. Na semana tu compete primeiro com o teu companheiro, depois tu compete com o adversário. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Você se considerava um atleta competitivo? Sim, não tem como tu ficar no rendimento sem. Porque eu conheço o Cláudio de uma versão mais... Sim. Você é tranquilo, né, amigo? Sim. Assim, pelo menos do que eu conheço, você é um cara... você é tranquilo, você não é que você não seja competitivo, porque eu não te conheço nesse cenário, né? Mas você consegue lidar com os ambientes e com as pessoas meio que ali no flatzinho, assim, no mediano, sem grandes picos de alteração. E aí eu fiquei imaginando você atleta competitivo. Então, essa é outra situação que o ambiente da competição, do dia a dia, ele aprende a lidar, porque tu vai ter que entender que tem momentos que tu tem que ter um comportamento, esse momento aqui, ele exige que eu tenha uma posição diferente em relação à situação, assim como empresário também. Tem momentos que tu tem que ser líder, tu tem que comandar, tu tem que levar a tua equipe. Tem que bater na mesa. Tem que bater na mesa. Agora, outros momentos não, isso é o pior comportamento, porque talvez tenha alguém da tua equipe que ele não reage bem dessa forma. Então, tudo isso, o esporte contribuiu muito na minha formação. Foi uma faculdade de empreendedorismo mesmo. Bastante. Olhando para trás, na época eu não sabia, tá? Mas sim, olhando para trás, com toda certeza, contribuiu muito. Caraca. Contribuiu muito. Então, essa foi a minha história de vida até chegar na contabilidade. Então, foi assim que... Você trouxe um ponto aqui, quero dar um zoom out aqui na fala do... O que eu sabia... me permitia chegar até um determinado ponto, né? Eu precisava me desenvolver um pouco mais, precisava ir para um outro nível. E como empresário, ele está sempre numa situação assim, cara, a minha empresa chegou num determinado ponto. Ela nunca vai crescer acima da minha competência. Então, a mentalidade do dono, a competência do dono sempre vai ser o teto de crescimento de qualquer empresa. Então ele precisa estar inserido em ambientes onde ele vai se qualificar, onde ele vai encontrar um novo repertório, onde ele vai encontrar ser treinado em novas capacidades, novas habilidades para desenvolver o negócio dele, né? Então achei muito bacana esse paralelo que você fez assim de, cara, o empresário não quer dizer que no jogo de quarta-feira ele ganhou com um gol de voleio, que no domingo ele vai ser aplaudido pela torcida.
Às vezes ele faz um gol de vôlei na quarta e no domingo ele é vaiado. E o empresário é a mesma coisa, vai ter momentos do mercado que ele vai fazer um grande negócio, mas ele vai ter outro momento lá que ele falhou na gestão, falhou na comunicação, falhou com pessoas. Cara, muito interessante. Não tinha feito esse. Para mim fez muito sentido sempre. Quando eu olhando hoje, acho que aquele momento lá como atleta me preparou para esse tipo de situações, né? Uhum. Porque assim, se a gente fosse entrar o dia a dia do ambiente, que nem sempre fala, o ambiente de vestiário, o ambiente a gente sempre diz, o boleiro sabe disso, que Uhum. aquele ambiente lá só quem viveu vai entender o que aquilo ali significa no dia a dia. Mas ele te prepara para tudo. Ele te Você prepara se todo. via dentro de campo e no vestiário como líder? Eu sempre tive nas equipes base, sempre grande parte das equipes eu era capitão do time, então Caraca, aí. enfim, ia acontecendo, então tinha Já tinha que fazer gestão de pessoas lá. isso, então também foi me preparando, porque lá tu vai ter liderança, tu tem uma função de liderança no grupo, tu vai aprender a entender a vaidade daqueles que estão naquele ambiente, porque é um ambiente muito vaidoso, Sim. entendeu? Porque, tipo assim, então tem que entender, e aí tu transporta isso pro empreendedorismo, tu também vai ter isso dentro, tem que Uhum. aprender a administrar vaidades dentro da tua equipe, tu tem que aprender nas relações que tu tem no mundo empresarial, tu também vai ter essas questões de vaidade, então isso tudo me ajudou Que muito bacana. mesmo, muito. E aí você fez voltando ali no ponto que nós paramos, você entrou lá como um estagiário. Então, aí eu entrei fazendo estágio, virei funcionário e trabalhei isso foi 2002 até 2009 como funcionário. E aí naquele momento, e aí foram acontecendo uma série de coisas. Então eu e o Vili, né, que é o meu sócio, que tu Uhum. conhece também, tá? Nós somos amigos de infância, desde o jardim de infância a gente convive e a vida foi nos levando e nos tornou sócios a partir daquele momento em 2009. Aonde o seu Lauro também já estava numa fase já, por exemplo, de pensar a aposentadoria dele e tal. Então, lá naquele momento, nós sentamos e fizemos uma sociedade com o seu Lauro. Eu e o Vili, que é filho dele, Uhum. era filho dele, no caso, é, é, e criamos a WR Contabilidade naquele momento. Então, a gente fez um acerto. Aí, nesse momento, Uhum. aí sim foi pensando em empreender e tal. Então, ali é que a gente fez investimento. Eu e o Veri compramos. O seu Lauro tinha a carteira de clientes já, então nós compramos e entramos, fizemos uma sociedade, né? Nós éramos três. E nesse momento, então, eu me torno sócio da WR Contabilidade. Eu deixo de ser funcionário e a gente Uhum. faz a sociedade. Que bacana. E logo, se não me falha a memória, eu acho que 1 ou 2 anos depois, então o seu Lauro resolveu se aposentar, a gente comprou a parte da sociedade dele e hoje eu e o Viri somos aí sócios e estamos aí. Tornamos a WR Contabilidade na WR Assessoria. Então, aí que eu ia chegar, porque aí vocês começam só com a contabilidade, Exato. depois migra para assessoria. O que é a WR? Até para o pessoal que está acompanhando saber, né? A, Já é, conhecemos um pouco do Cláudio, mas o que é a WR assessoria? a WR, na verdade, a gente criou um conceito de ecossistema. Por quê? Quando nós entramos na contabilidade, o produto, a solução principal era a contabilidade. O que é a contabilidade? Aquele serviço que normalmente o empresário diz assim, pô, esse cara me mandou mais uma guia para pagar, esse cara só me traz... Eu sempre brinco, o contador acaba sendo mensageiro da desgraça, porque normalmente tu manda a guia pro Guia, cara para aham, pagar, né? Então, aham. E fazer o gerenciamento da experiência do cliente, é, mandando guia para ele. isso aí. Então era a solução que nós oferecíamos, era o serviço que nós prestávamos. E à medida que a gente foi entrando e, digamos assim, junto com o celular no primeiro momento, depois dando a nossa cara, tipo assim, porque é normal, né? Tu Uhum. entra, tu quer Sim. desempenhar, tu tá numa... E a gente foi entendendo que o cliente ele precisava muito mais do que só receber aquela guia do contador. E aí a gente foi entendendo isso junto com a nossa base de clientes, porque o cliente tinha dúvida em informar preço, ele tinha dúvida de... Porque assim, quando o cara, pelo menos, eu acho que tu vai concordar comigo,
sempre que o empresário tem um problema, primeiro o cara que normalmente pergunta é o contador, né? Uhum. Entendeu? Então, quando vinha aquelas perguntas, pô, mas tem mais uma solução aqui para a gente pensar, tem mais essa solução, o cara precisa disso. E aí a gente foi entendendo isso e foi criando essas soluções para os nossos clientes. Legal. E por isso que nós migramos de contabilidade para assessoria, porque o cliente pode chegar lá, contratar o serviço de contabilidade, mas ele pode contratar o serviço de indicadores financeiros, de planejamento tributário, de sucessão patrimonial. Então a gente foi identificando todas essas oportunidades e criando soluções para oferecer isso para o nosso cliente. Sim. E aí fica o aprendizado aqui para quem acompanha, né? Muitas vezes a oportunidade de negócio ou da evolução do teu negócio está na tua porta e o empresário não percebe isso porque não está disposto a ouvir o cliente. E vocês captaram exatamente isso. O cliente veio por uma dor contábil, mas ele tem dúvidas financeiras, ele tem dúvida de RH, ele tem outras dores. E está tudo certo, eu posso firmar a minha segmentação e deixar que o meu cliente saia. Só que a possibilidade até mesmo de perder esse cliente depois é muito grande. Porque se ele vai lá num escritório, por exemplo, de consultoria e BPO financeiro, e eles têm também contabilidade, porque vamos lá, o cliente, ele não contrata, e aí vamos ver se você concorda comigo, ele não contrata a contabilidade. Não. Ele não contrata, vamos lá, outra assessoria que você preste. Ele quer soluções. Isso. E se ele criou um vínculo com você, quanto mais soluções você entregar para ele, mais satisfeito ele fica, maior o tempo de vida dele contigo, maior a monetização que você faz em cima de um cliente. Essa foi a visão de vocês já desde o início. Isso. Na verdade, a gente foi adquirindo essa, né? Porque assim, aí vamos fazer um parênteses, que nem tu falaste antes. A gente tem que desenvolver a mentalidade. Uhum. E aí a gente foi buscando se desenvolver, né? E aí foi o momento que também nós nos conhecemos, nos treinamentos, entendeu? Porque que nem tu falaste antes, o empresário, o Cláudio Henrique entrou como sócio da WR Contabilidade, era um. Uhum. Hoje ele é outro. Qual é a diferença? Mentalidade, a busca de desenvolvimento para entender, que nem tu falaste. E por isso que eu te parabenizei no início. Acho que esse espaço é muito importante para o empreendedor, porque talvez a gente vai estar conversando sobre várias coisas, mas daqui a pouco ele vai ter um insight que ele vai adaptar para quem está escutando aqui, vai adaptar para o negócio dele. Uhum. Que pode ser a sacada que pode fazer ele dar mais um passo. Mas ele vai ter que ir desenvolvendo essa mentalidade. Então, no decorrer do caminho, nós nos desenvolvendo e aplicando esse desenvolvimento, a gente foi entendendo que esse seria o caminho. Né? Até porque quando eu tenho uma única via, eu vou ter que sempre buscar volume de clientes. Então, geralmente, o empresário vai ficar lá atrás do novo cliente, abrindo o canal de aquisição, atrás do novo. Uhum. E às vezes o cliente que já está na base, ele está gritando por novas soluções e eu não estou olhando para ele. Mas é claro, é como você falou, é óbvio porque o meu olhar agora é treinado a ver isso. Mas antes eu estava focado aqui no meu único negócio, né? Exatamente. E aí também tem, por exemplo, porque a formação técnica que a gente tem na academia que a gente fala, ela te forma para ser o profissional técnico. O contador e muitas outras áreas, eles são formados na faculdade para a área técnica. Sim. É aquele, é o procedimento, é a parte técnica. Então a gente foi entendendo também que para o negócio continuar crescendo, para a gente... Na verdade, uma coisa é empreender, outra coisa é ser contador. Uma coisa é tu empreender no segmento da contabilidade, outra coisa é tu ser contador. Então a gente foi entendendo essa diferença também. Mas a maior parte do mercado hoje são contadores. Concorda comigo? Concordo. E não é só contador, para todas as áreas. Você vai olhar para o advogado. Você tem advogados que montaram escritórios e tem parceiros. Você tem médicos que montaram consultórios e tem parceiros. Dentistas. Exato. Agora, quem é o médico que montou o consultório e tem um negócio na área da saúde? Tem um negócio na área da odontologia, da advocacia, da contabilidade. Porque o personagem é completamente diferente. Sim. O técnico contador que tem um escritório é um, o empresário do ramo de contabilidade é outro. É outro. E aí qual é a diferença? A mentalidade. Né? E aí você falou uma coisa interessante aqui que eu nem estava olhando para isso, para o nosso podcast, que foi quando nós nos conhecemos. Quando você foi buscar desenvolvimento, né? Dentro de uma escola
que muitos devem conhecer, que é a Febracis. Isso. O que te levou naquele momento a isso? E se eu te falar que o que me levou foi, digamos assim, eu não vou saber dizer o quê, mas eu sabia que eu precisava algo a mais. Porque a Febracis ela é muito conhecida como uma escola de inteligência emocional. Hoje eles migraram o nome, né? Tem um outro nome, mas eles, na base deles, são um escritório uma escola de inteligência emocional. Tinha algo já, você já foi pensando nisso? Ou foi assim, cara, foi uma oportunidade de um treinamento? Foi uma oportunidade de um treinamento que eu entendi, tipo assim, cara, na verdade o que acontece, né? Por exemplo, não só no segmento contábil, como todos os outros, por exemplo, tu tem metodologias, tu tem ferramentas para aplicar com o cliente. Então, iniciava um projeto, às vezes, de assessoria lá, e o projeto, em determinado momento, ele não andava porque, assim, pô, as ferramentas técnicas são essas. Tu vai ter um balanço, vai ter uma DRE, tu vai ter um indicador para analisar, tu vai ter, entende? Mas eu entendi, pô, tem alguma coisa que falta nisso. E aí, o que eu entendi nesse momento? Cara, eu tenho que entender o que é. Eu preciso entender se é a forma que eu conduzo isso, se é algo com o cliente, se a ferramenta é outra. E foi aí que eu fui procurando treinamentos para poder me desenvolver e cair na Febracis. E aí eu entendi que, apesar das ferramentas, tem uma variável que eu deixava de observar, talvez por que nem tu falou antes, que tu me conhece, talvez não consegue enxergar tanto esse meu lado competitivo, mas eu disse assim, cara, tem alguma coisa que eu sempre fui muito racional, cara. Isso aqui é ferramenta, aplica, não tem como não dar certo o negócio. Entende? 1 e 1 só não vai dar 2 se o cálculo estiver errado. Então era muito racional nisso. E aí eu fui entendendo que não, que apesar da ferramenta, nesse período de desenvolvimento, tinha um ser humano lá que tinha suas crenças, que tinha a sua mentalidade, que tinha a sua história de vida, suas vivências, que às vezes, por exemplo, vou pegar um exemplo prático aqui só para fazer um parênteses. Quando tu vai fazer um planejamento, um plano de negócios, por exemplo, lá em algum momento tu vai captar um recurso com com um banco, por exemplo. Se a mentalidade tá lá a ferramenta, o resultado te diz que tu pode captar o recurso, que o teu negócio vai gerar o resultado, vai pagar o juro da operação, enfim. Os números estão ali. Estão ali. Então, talvez esse exemplo vai ilustrar melhor a dificuldade que eu senti. E aí chegava lá o cara e disse, não, mas não vou fazer porque ele entendia na mentalidade dele, por vivência, que ele não pode pagar juro para banco. O que ele aprendeu a respeito disso, Entende? Né? Não tem a ver com o tirar o empréstimo ali, ou ter o investimento, tem a ver com o significado que ele dava a isso, né? E aí foi que eu entendi que era isso que faltava nesse contexto. Então, hoje, tipo assim, isso facilita muito. Eu entender que, tipo assim... Onde é que estão os medos, as inseguranças? As crenças do cara, entendeu? Então, tudo isso a gente... Trabalhei contigo nos treinamentos. Né? Trabalhei contigo nos treinamentos. E isso foi muito importante para a sequência, para o crescimento da minha carteira de clientes, porque às vezes o cliente, tu tem que entender que tem uma ferramenta que serve ela vai resolver o problema do cara, mas ele não está preparado do outro lado para entender a ferramenta, entende? Exato. Então esse foi o motivo. E principalmente quando lida de maneira tão direta com questões de dinheiro, né? Exatamente. Investimento, assumir uma dívida pagável, porém é dívida, como que ele compreende a dívida, Isso. Como que foram as experiências dele com alguém que esteve endividado, o que falava sobre dívida. Isso, então o motivo de eu procurar treinamentos foi justamente, cara, para mim crescer eu tenho que entender. Tem que entender a cabeça do meu cliente. E aí, deixa eu aproveitar, curiosidade que a prática me trouxe. O que o cliente ele tem que olhar na hora de escolher um escritório ou, enfim, um trabalho de contabilidade, né? Para onde que ele tem que olhar? Porque a maioria das vezes, vamos ver se você vai concordar com aquilo que a minha experiência tem mostrado. Ok, quem é teu contador? O contador é o fulano, ou o escritório tal. Por que é ele? Porque sempre foi. Mas ele presta para você assessoria, ele traz um canal de educação, ele te presta informações, ele é uma contabilidade consultiva. Não, uma vez por mês ele manda as guias, tá tudo certo.
Tá ok, mas você sabe que, por exemplo, ano que vem tem reforma. Ah, ouvi falar, sei. Tá aí, o que você já recebeu de instruções? Não teve nada de instrução. Então, assim, trazendo agora para o olhar do empresário, que não é do setor, Uhum. o que ele deveria estar olhando, pontos na hora de contratar um escritório de contabilidade? É, é, eu noto de fato que a relação com o contador começa dessa forma. Ah, é o contador aqui mais próximo, é isso, é esse cara aqui, porque a empresa era familiar, o meu pai já fazia com ele e tal. Tem muito disso, né? Tem muito, tem muito. Então, o que eu entendo que o empresário deveria analisar, e o empresário está cada vez mais buscando isso. Isso eu noto lá na nossa empresa, e por isso que a gente mudou o nosso modelo de negócio, porque lá atrás a gente entendeu que o contador não pode ser o cara que uma vez por mês manda guia, Uhum. entende? Então, hoje no nosso negócio, a gente conversa com o empresário sobre todos os detalhes. Ele precisa de ajuda, por exemplo, como que eu vou fazer minha formação de preço? Qual Uhum. que é o meu ponto de equilíbrio? Quanto que eu preciso faturar para essa conta zerar? Entende? Então, eu diria que o empresário precisa procurar alguém que assessora ele nessa forma, né? Sim. Então, que nem eu te disse, esse foi o grande ponto, digamos, que fez que a gente mudasse o nosso modelo de negócio e pensasse no ecossistema. Porque nós poderíamos continuar sendo contador, e nós continuamos sendo um Uhum. contador que também manda guia. Mas esse contador que manda guia, ele tem mais um braço para te assessorar na formação de preço, para te assessorar numa recuperação tributária, Uhum. para te assessorar num planejamento futuro, porque daqui a pouco a primeira geração está querendo passar o bastão, como é que eu faço para fazer isso dentro do Sim. negócio? Entendeu? Então, são todas as demandas que eu entendo hoje que o contador tem condição de atender. Basta ele ter a estrutura para querer fazer isso. Então, tentando te responder, eu acho que ele deveria procurar alguém que pudesse acompanhar ele dessa forma. Uhum. Entendeu? Porque, Quando a gente conversou lá atrás, você tinha me trazido que vocês atendem desde o MEI sim, até o grande negócio, né? Pequeno, médio e grande, certo? sim. Micro, pequeno, médio e grande. Por que não especializar? Curiosidade que ficou, assim. Então, como que a gente enxerga isso quanto negócio? A gente não se apresenta como uma solução única para aquele segmento específico. Uhum. A gente segmenta dentro da nossa equipe atendimento para segmentos específicos. Vou te dar um Uhum. exemplo. A gente vai pegar dentro do nosso ecossistema, nós atendemos um exemplo, supermercados. Então, os supermercados têm hoje toda uma questão complexa de tributação, de Uhum. PIS, COFINS, ICMS, é lucro real, é simples, não é, E, como que e faz? tudo com margem Pequena. pequena. Exatamente. Então, assim, eu poderia, como negócio, atender só esse público. Só esse Uhum. público. Nossa decisão estratégica é que a gente atende esse público com uma equipe direcionada para ele que vai entender da legislação do supermercado, que vai atualizar, vai acompanhar esse segmento, assim como atende, por exemplo, o segmento de clínicas médicas. Então, Sim. a gente acaba, digamos assim, criando grupos de trabalho específico para atender segmentos, mas não trabalhamos só com aquele E segmento. aí a curiosidade, faz de conta que a gente não está gravando. Não, tá bom. Quando vocês vão para posicionamento, marketing, não sei se vocês têm tráfego rodando, vocês segmentam também? É, Tipo, vão fazer campanhas para esse nicho, para esse nicho, para esse é, nicho, mas atrair todos para uma mesma solução que é a assessoria? A gente acaba. Pô, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo que eu estava comentando aqui, clínica médica, por exemplo. Uhum. A clínica médica, quando a gente vai, a gente tem soluções específicas para a clínica médica. Por exemplo, é, redução de base de imposto de renda, o planejamento sucessório, acompanhamento de alíquota efetiva do imposto de renda. Então, a gente tem soluções e se posiciona naquele público com esses produtos, Uhum. com a nossa equipe de relação do cliente que faz isso. Na área, por exemplo, que eu citei há pouco, que é de supermercados, a gente também tem produtos específicos para soluções Uhum. específicas para isso. Então, assim, a gente hoje acaba não impulsionando o tráfego, porque
o nosso lead ele é captado tão de forma orgânica Eu nesse ia perguntar formato. qual é o canal que você usa. Então, É o orgânico é mesmo. orgânico. Bacana. Até porque, assim, ó, eu acho que até nós poderíamos melhorar isso, tá? Uhum. Mas a gente vem aumentando a nossa carteira de cliente nesse formato que a gente acaba focando no que está dando resultado, Uhum. que é isso. É porque vocês atendem uma dor onde o mercado endereçável é gigante. É todos. Todo mundo precisa. Todo CNPJ precisa da sua Sim, contabilidade. sim. Então, se nós formos pegar no mercado hoje, vocês estão tão bem posicionados que nem precisa abrir um novo canal de aquisição, porque a demanda talvez seja até maior do que Eu a entendo capacidade de absorção dela. eu entendo que sim, porque, por exemplo, Bacana. o próprio MEI que ele inicia lá dentro do. Eu falei, a gente tem o MEI e tem o cliente que fatura 5, 6, 7 milhões por mês. Uhum. Então, assim, tem equipe específica para atender esse cara aqui, com o objetivo de auxiliar ele, desenvolver ele para trazer ele para o próximo passo, que é daqui a pouco desenquadrado para o MEI e ser uma empresa optante do Simples. Sim. Entende? Depois ele pode se desenvolvendo e crescendo e vir. Vocês têm case lá dentro? Tem, Foi fazendo tem, esses saltos de tem. camadas. E volto de novo a dizer, todos eles vinculados ao desenvolvimento do empresário. Porque o negócio E aí vem aquela nossa conversa lá de trás. Exatamente. O empresário desenvolveu, abriu a mentalidade, ele vai dentro do negócio dele, é 100%, não é 95%. 100% do cara que mudou a mentalidade para entender que a gente tem crise, a gente tem tributo alto, a gente tem juro alto, a gente tem todos os cenários que sempre tem, mas dentro de todos os cenários, por mais difíceis que algum momento pode ser, ele vai achar a solução. Uhum. Porque ele entende que dentro da responsabilidade dele, ele vai poder achar a solução. Então, ele vai se conectar com Ele alguém. traz para ele a responsabilidade pra... de achar a solução, na Exato, realidade, né? exato. Ele para de olhar para fora, ele olha Exato. para o posicionamento dele. Exato. Então tem case sim. O cara começa com MEI, hoje já está faturando 100 mil por mês, entendeu? Vai provavelmente continuar E crescendo. você hoje, Cláudio, no ecossistema, qual é o teu papel hoje? Assim, você passa ainda muito tempo na cadeira de contador? Você está mais na estratégia de expansão? Qual é a tua posição hoje? Hoje eu sempre digo, eu me dedico àquilo que, como diz, mexe o ponteiro, tá? Boa, É pensar boa. em soluções para continuar crescendo o negócio e atender o cliente. O cliente quer sentar com o contador. Ele quer sentar, quer trazer a dor dele, ele quer ter tempo para conversar contigo. Então eu me dedico 100% a isso. Pensar em soluções, em crescimento do negócio, em soluções para o cliente. Por quê? Se o cliente crescer, meu negócio cresce. Então meu foco tem que ser no desenvolvimento e no crescimento desse cara para o meu negócio crescer. E muitas vezes, quando eu vou fazer a mentoria com o cliente, ele está começando a entender meu trabalho, e a gente faz aquele primeiro diagnóstico dentro da empresa e vê que ele está sufocado embaixo de uma operação. Esse amigo, você está perdendo velocidade, você está perdendo possibilidades, porque os grandes negócios não vêm pelo teu canal comercial. Porque dentro do canal comercial, você estabelece uma relação de cliente. Então você tem margem, ele vai pedir desconto e ali você está fechando o negócio e você está sufocado aqui embaixo da operação. O teu trabalho, eu aposto que você tem 80% da tua agenda de baixa complexidade completamente delegável. Sim. Então delega. Sim. Delega e sai da cadeira operacional. Não é sair do operacional, mas sai dessa cadeira operacional de baixa complexidade e vai sentar nas cadeiras onde os grandes negócios acontecem. E aí, vou perguntar para você aqui, mais é para tirar a prova real. Concorda comigo se eu disser que os melhores negócios da WR vêm no momento que você vai sentar com alguém que já é cliente teu, mais do que se você estivesse captando cliente dentro da empresa? Todos. Porque se eu sento com o cliente, eu entendo que ele tem alguma dor que eu consiga resolver dentro da minha área. E esse cara vai falar de mim pro outro. Sem dúvida. Entende? Então, eu disse, pô, esse cara me ajudou aqui. Ele vai falar pro outro cara. Então, o crescimento da carteira de cliente da WR hoje, ela é dessa forma. Sabe que eu estava atendendo um cliente em Santa Catarina ainda, e eu falei para ele,
Como é que é a tua relação com os fornecedores? Estamos começando um planejamento estratégico. Não, o fornecedor é o fulano que faz as compras e tudo mais. Eu digo, tá, e você? Não, a gente só define depois qual é o melhor preço e aprova a compra. Eu disse, não. O teu comprador, ele é um cliente do teu fornecedor. Quando estabelece a relação de cliente, isso vale para você que está acompanhando aqui, o teu fornecedor tem uma margem e o teu comprador tem uma margem. Então existe uma relação comercial. Quando você sai da cadeira aqui do teu escritório bonito e vai lá visitar o teu fornecedor para tomar um cafezinho, para levar um presente, para levar um brinde, para chamar ele e bancar para ele um jantar, você quebrou a relação cliente-fornecedor. Você estabeleceu uma relação parceiros. Os melhores negócios e as melhores margens não acontecem no setor comercial. Acontece quando eu estou sentado na mesa de jantar ali ou de um café com um parceiro. É isso, não é? Com certeza. Porque é ali que ele vai dizer, poxa, Cláudio, verdade, sabe que eu estava lembrando agora do fulano? Acho que o fulano deveria conversar contigo. Pô, vou te passar o contato do fulano, você liga para ele, e aí já, próximo cliente, próximo cliente. E é isso que eu estava falando antes, que quando eu falo academia, a faculdade, ela não te prepara para isso. Ela te prepara para a parte técnica, que é para sentar, no meu caso, atrás de um computador, apurar guia, mandar declaração e tal. E que precisa ser feito também. E que é importante no meu negócio. Tanto Sim. que a minha equipe lá é fantástica. Então, não tem como o negócio existir sem isso, tá? Mas também não tem como o negócio continuar crescendo se não tiver essa relação. Mas aí vamos lá, eu estou me colocando na posição agora de quem está nos ouvindo. Certo. Tá, bonito esse mundo, legal que o Cláudio já tem o escritório dele com outros contadores ali fazendo trabalho. Mas teve uma época que ele era o contador e não tinha toda essa operação aqui e ele teve que construir. Como é que foi essa etapa aqui? Eu acho que assim, eu falo sempre para os meus clientes, a gente tem que entender o momento de cada empresa. Então, a empresa, ela sempre começa como? Como começou a WR? Eu sentado atrás do computador, Uhum. fechando o balancete, e hoje, em alguns momentos, eu sento junto com meus funcionários, a gente fecha um demonstrativo, tem que entender por quê. Do operacional a gente nunca vai sair, em algum momento a gente vai ter que voltar lá para ver Sim. algumas coisas. Então, assim, qual o momento inicial? Vamos atrás do computador, fechando, tal e Uhum. tal. Aí, em algum momento, assim, ó, aumentou o cliente. Agora, se eu continuar ficando aqui, não vai aumentar o cliente. Aí tu começa a entender que a tua empresa passou por um outro momento. Que aí tu precisa entender que tu, se quiser continuar crescendo o teu negócio, tu precisa colocar alguém para começar a fazer um trabalho um pouco diferente, te posicionar diferente. Uhum. Entende? Então, Sabe o que eu escuto muitas vezes? Desculpa, entrei no meio da tua fala, mas eles dizem assim: mas aí o receio é que eles não façam tão bem quanto eu faço. Ou que esse time de contador não seja tão sênior, tão experiente quanto eu. E aí eu sair, eu boto em risco a entrega. Você passou por isso também? com certeza, mas aí foi o momento que eu fui buscar os treinamentos para entender que se eu quisesse continuar trilhando esse caminho para poder crescer e empreender, ser um empresário do setor contábil, eu deveria treinar essa equipe. Então, eu passo a ser um treinador dessa equipe. Eu tenho que ensinar, porque o cara diz assim, porque o cara não vai. Tudo bem que ele não vai fazer, talvez tu vai sempre fazer melhor que ele. Mas se tu treinar ele, ele vai conseguir te entregar. Entende? Concorda, seu Gissek, então, que a maior parte do desafio, até mesmo de construir o time, delegar e treinar, é muito mais inabilidade emocional do dono. Com certeza. Top. Eu acredito nisso, pelo menos. Uhum. Eu acredito O nisso. apego, O a apego. necessidade de validar o trabalho dele. Entende? Então, e aí que eu vou te dizendo, aí é de novo, né? A gente entende. Aí é crença, aí Uhum. é o que o cara escutou, diz, mas o olho do dono que engorda. Claro que o olho do dono engorda, tem que estar lá, mas tipo assim, Sim. tu tem que entender que. Não precisa dar comida na Eu, boquinha do eu, gado eu, também, eu né? sempre, eu sempre, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar um grande grupo aqui, Ambev. Tu acha que o CEO do grupo tá lá a empresa conseguiu crescer até tal ponto com o cara estando lá? Não, então Não. o empresário, eu comecei a entender que para poder continuar crescendo, eu tinha que treinar a equipe, entendeu?
eu tinha que criar processos, entendeu? Eu tinha que ter métricas de controle, entendeu? De controle de processos, de controles financeiros, entende? Então, Sim. tu começa a entender que tu precisa implementar isso, mas volto a te dizer, Os garantidores de qualidade, né? exato, volto a te dizer, é o momento, a empresa vai crescendo no momento que tu vai entendendo que tu tem dois caminhos, ou tu infarta trabalhando até 3, 4 horas da manhã porque tu não consegue delegar e quer crescer junto, ou tu entende que tu precisa passar por esse processo, entende? Caraca. Então, tu passou pelo primeiro processo, que é aquele processo que normalmente todo empresário, não só no meu segmento, Uhum. ele daqui a pouco, vamos pegar um exemplo, ele tem uma pizzaria, que ele começa lá, ele fazendo a pizza, ele trabalhando, ele tal. Ela cresceu até tal ponto que daqui a pouco ele diz, pô, tem que botar alguém para fazer a pizza lá, porque eu vou ter que me relacionar com o cliente, entendeu? Ah, mas o cara não vai fazer a pizza tão boa quanto eu faço. Treina ele, Uhum. cria um método de como montar, entende? Então, tu vai entendendo que tu precisa passar por esse momento. Então, para mim foi dessa forma. Para mim foi dessa forma. Bacana. Legal. Vou fazer um cavalinho de pau aqui Bora. e vou entrar num assunto do momento, pelo menos deveria ser do momento. Uhum. Tem muita gente que não está entendendo nada, está esperando vir a conta. Certo, Reforma tributária. certo. Mitos e verdades. O que o empresário deveria estar olhando nesse momento? Nós estamos gravando esse episódio aqui, novembro, finalzinho do mês de novembro de 2025. Ano que vem começa a primeira etapa. Certo. O que ele deveria estar olhando? Eu acho que tu foi pontual. Deveria entender as etapas da reforma, tá? Então, qual etapa, que momento nós estamos da reforma agora? Em 2026 inicia a reforma tributária. Uhum. Só que o empresário ainda não vai sentir, em termos econômicos, desembolso dos impostos novos que foram criados, tá? É um momento de ajuste de obrigações acessórias, a gente fala no termo técnico. Ou seja, o que vai acontecer em 2026? O nosso planejamento na WR, tá? O empreendedor vai ter que ajustar no software dele configurações e tal para validar no ambiente de teste. 2026 é período de teste. Então, Uhum. nós, quanto profissionais da área, vamos ter que auxiliar o nosso cliente a deixar todo o ambiente de teste, validação de nota fiscal Migrar o sistema dele para o modelo e deixar bem alimentado. preparado para em 2027 sim começar a pagar parte do imposto de uma forma, parte do imposto da forma antiga, e esse período vai durar até 2033. Então, Uhum. Eu vou ter 2026 os dois andando paralelamente, paralelo. até lá em 2033 em definitivo migrar para o modelo A novo. pergunta que eu ouvi. Tá, então quer dizer que a partir do ano que vem eu vou pagar mais imposto? Não, vai continuar Mito. mito. Vai continuar pagando imposto da mesma forma. O que tu tem que fazer é conversar com o profissional que te acompanha e com o software que te atende para parametrizar todo o ambiente, porque 2026 é período de teste. Então, Uhum. lá tu vai ter que validar e deixar tudo pronto, porque em 2027 tu vai começar a pagar imposto, mais ou menos, aí de novo, é o que eu estava falando. O que a WR vai fazer em 2026 e o que eu sugiro ao empresário fazer em 2026. Conversar com o contador que atende para entender como que ele vai aprender a fazer a apuração correta do custo do produto quando ele compra e o quanto que vai incidir de imposto na venda. Precificação entra Precificação. 2026. no centro da discussão. Exatamente. E aí, bom, primeiro deixar muito claro para o público que nós, aqui de maneira nenhuma, nós vamos incentivar em nenhuma ocasião sonegação de imposto. Não. Mas você concorda comigo que existem muitos setores que essa é uma prática muito comum. O produto comprado sem nota, o produto vendido sem nota, aquele jeitinho brasileiro que politicamente ninguém aceita, mas todo mundo vê acontecendo. O que impacta para ele? Qual o risco desse? Ele já tinha um risco antes, Sim, sim. tá? Eu acho que hoje o fisco ele está muito amparado com tecnologia para mapear isso tudo, tá? Uhum. Porque hoje o fisco está com o olho muito em cima de movimentação bancária,
Hoje tu vai entender, por exemplo, vamos pegar um exemplo, todos os bancos, todas as instituições financeiras que tu transita recursos financeiros, eles têm uma obrigação que eles mandam para a Receita Federal. Uhum. Tu tirando ou não tirando nota, a informação está lá. Sim. Pode eles não terem visto ainda. Enfim, o fisco tem. Mas a inteligência artificial está aí para isso também, né? Mas o fisco tem 5 anos para te autuar. Assim como tu tem 5 anos para recuperar tributo que tu pagou a mais, a Receita tem 5 anos para te autuar também. Além disso, hoje os cartórios informam tudo que tu faz de operação com imóveis, o Detran informa tudo que tu faz com veículos. Então, assim, tem muita informação já, a gente está se auto-integrando lá entregando pro fisco, tá? Então, mas o que vai acontecer lá em 2033? Aonde esse período de transição que vai iniciar 2026, vai terminar lá, o imposto o próprio contador vai ter que entender o seu mercado lá naquele momento, porque o que vai acontecer? Quando tu for fazer um pagamento por uma compra que tu fizer, a parte do imposto já vai para lá e tu só vai receber o valor do produto. Então, hoje, como que é a sistemática atual? Eu vou calcular o meu preço, vou usar um exemplo prático aqui. Eu vou calcular meu preço de venda num produto que chegou a R$1.000. Dentro desses R$1.000, o cliente vai pagar R$1.000 para mim. Uhum. E eu tenho a obrigação de ir lá apurar o imposto e recolher ele para o fisco. Sim. Lá em 2033, quando esse período de transição tiver passado, não vai mais. Na hora, Já na vai estar fonte. descontado. Então, hoje, quase que no mundo inteiro, o IVA, que é o tributo novo que foi criado, o mundo inteiro mais ou menos trabalha nessa sistemática, né? Só nós conseguimos inovar um pouco, tá? Nós conseguimos criar o IVA dual. Conseguimos dividir ele em 2 tributos novos, que é o CBS e o IBS. E o BS. Tá? Então, o que eu diria, 2026, empresário, converse com o seu contador para entender formação de preço, que tu vai poder fazer crédito, quanto vai ensinar. Eu ouvi essa pergunta, tá? Como não sou da área, eu disse, conversa com o teu contador. E se eu vender parcelado, como é que vai funcionar? Ele jogou lá para 2033. Isso. Eu vendi parcelado. Tu vai receber o preço do teu produto parcelado, entendeu? E o fisco vai acabar recebendo da mesma forma. Mas ele recebe na venda. Na venda. Não tem choro. Entende? Então, essa é uma... Porque a dor dele é o quê? Porque hoje... Ele fomentou, mas eu ainda nem recebi. Exato. Porque o que acontece hoje? Qual é um grande problema que o fisco tem? O pessoal hoje tem débito tributário. Por quê? Porque ele paga o tributo, não sobrou caixa, eu não vou apurar, vou deixar lá. Daqui a pouco entra um refis. Não. Lá em 2033, não, já vai estar direto lá na fonte. Entende? Então, isso vai mudar, por exemplo. Vai ter um período de choro, mas depois de tudo adequado, vai ficar... o sistema é muito mais tranquilo. Eu sinceramente acho que lá, quando esse período, que são um período de 7 anos de transição, que vai gerar muita dúvida no sentido de discutir quanto que eu posso pagar por esse produto agora, quanto que eu tenho que vender ele. Então, por isso que eu digo, 2026 eu focaria, eu empresário, em conversar com quem me atende para aprender isso, porque em 2027 já vai mudar. E entender nesse momento o que muda em 28, em 29, em 30, 31, 32, até chegar em 33, que aí vai ser simples. Entendeu? Entendi. Então, nós, quanto profissionais da contabilidade, eu entendo que o nosso mercado, até esse período, vai ter uma demanda muito grande nessa parte tributária por causa do período. E o braço educacional, o ano que vem, necessário, imprescindível. Imprescindível. Agora, em 2033, o profissional da minha área que não entender de gestão vai ter dificuldades no mercado, porque o imposto vai vir pronto. Entendi. Nos encaminhando já para o final, Cláudio, não tem como finalizar aqui sem trazer essa pergunta à tona. Automações e principalmente inteligência artificial atropelando tudo que é comoditização de conteúdo, enfim. E aí nós voltamos para o início do nosso podcast. É um setor tradicional, é um setor processual. Como que você vê o futuro, e aí talvez olhando para o teu negócio, com as IAs acelerando?
Essa é uma opinião minha, tá? Uhum, O que eu acredito, eu acho que não vai ter como nós não usarmos as ferramentas, tá? uhum. Porque essas ferramentas no meu negócio vão acelerar processos. Vou lhe dar um exemplo. Processo de gerar informação, de buscar documentos, de criar o teu processo, que isso talvez pode acontecer o quê? Pode substituir, sim, quem está operando esse processo. E aí entra no que você falou antes. O cara que não profissionalizar, o cara que não é, é, se preparar em habilidades gerenciais, relacionais, ficou no meio do caminho. A Isso. IA vai atropelar. Vai atropelar. Agora, uma coisa que a IA nunca vai substituir, isso é o que eu acredito, é eu sentar com o meu cliente e conversar. É eu entender o que eu posso ajudar ele. A Exato. IA vai estar processando lá a informação, vai me gerar Na um verdade, ela relatório vai me dar mais tempo para sentar com para ele. eu sentar com o meu cliente. Isso, Mas para isso eu preciso dominar ela. precisa dominar ela. Então, eu entendo que essas ferramentas, todas elas são necessárias, até porque, enquanto empresário, não só no meu segmento, como em todos os outros, vai precisar fazer isso para Uhum. poder ser mais competitivo em termos de custo, em termos de processo, em termos de eficiência, mas o que nunca vai substituir é sentar com o cliente, é conversar com ele, para poder resolver. Então, tu bem falou, eu vou ter mais tempo ainda para conversar com ele, porque talvez a ferramenta vai me processar uma Ele informação está mais lá rápido. fazendo lá. Mas a ferramenta nunca vai conseguir fazer o que nós estamos fazendo aqui. É verdade. Concordo contigo. Então, isso para mim nunca vai ser substituído. A venda, por exemplo, pode a gente captar clientes pela internet e tem mercados que isso é mais fácil, é o melhor canal, entendo, mas eu entendo que mas esse tipo de coisa, a ferramenta pode te ajudar a vender, mas a venda mesmo, em determinados momentos, não vai ter como substituir o humano. O Cara, atendimento, eu acredito que nunca vai acontecer, entendeu? Vamos pegar o exemplo da pandemia, que todo mundo estava em casa, muito na internet. Quando terminou a pandemia, a primeira coisa que o pessoal procurou foi o quê? Relacionamento, eu preciso é verdade. conversar. É verdade. Então, eu acredito nisso. Essas ferramentas nós vamos ter que implementar nos nossos negócios. Uhum. Mas o atendimento, o contato humano, eu acredito que isso nunca vai, nenhuma ferramenta vai substituir. É verdade. Então, isso pelo menos, é o que eu acredito. Posso, daqui a pouco, com o Uhum. passar do tempo, dizer assim, ó, estava enganado. Mas a minha percepção dentro do meu mercado de trabalho, da minha dinâmica, eu entendo que isso nenhuma ferramenta vai conseguir fazer. Caraca. E aí, Cláudio, valeu o nosso bate-papo? Nossa, demais, Estamos encaminhando para o final. Até demais. a produção e a plateia vão até fazer um ó agora. Quer ver? Ó? Estamos chegando ao final do nosso episódio. Ah. Foram gentis agora. Meu amigo, foi um presente esse episódio, tanto pela tua experiência de vida, tua jornada empreendedora, teus níveis de maturidade e principalmente essa aula agora aqui, trazendo para o empresário. Ah, já entendi. Então, eu não preciso sair correndo o ano que vem para a reforma. Eu só preciso aprender, estudar, ter ali a minha assessoria, entender se talvez a minha assessoria já não ficou no meio do caminho, eu preciso de uma nova assessoria. É isso, não é? Isso. E aí, deixa eu aproveitar, porque se ele perceber que precisa de uma nova assessoria, a WR Assessoria está aí para isso. Ah, tá de portas Como é que eu vou chegar na WR? Enfim, site, Instagram, como é que te encontra a WR? Pode ser pelo Instagram, né? Que é o contato que a gente normalmente tem, ou então o próprio contato. Quem conhece o Ney, quem é a audiência do Ney, o Ney tem meu contato. Então, essa é a forma de nos contatar. Então, tem lá o nosso Instagram, tem o próprio contato que o Ney vai ter. Pode fazer contato É, com a Base Educação, pode fazer isso, contato pelo meu Instagram, pode ir lá na isso, @wr.assessoria_. isso. Essa eu soube, viu? Então, essas são as formas de nos contatar, mas volto a afirmar, 2026 o foco é entender a base da formação de preço, formação de custo. Vai servir para os próximos anos todos. Show. Foi um presente para nós e eu quero também te dar um presente agora aqui, né? Um presente para o nosso convidado, o nosso presente do BFcast. E
agradecendo todo o presente que você nos deu aqui através desse episódio. Também quero entregar em nome da Base Educação esse presente para fazer parte lá do teu momento de café, de chá, não sei qual é a tua preferência. Cafezinho. Um cafezinho, né? Cafezinho. Cafezinho. Olha aí. Olha só. Obrigado, meu amigo. Na verdade, o presente foi todo meu, né? Oi. De poder vir aqui nesse espaço, nessa audiência que é muito grande, que eu sei que o pessoal te acompanha muito por tudo que tu já fizeste nesse mundo empresarial, pelos empresários que tu já treinou, e aqui fala um que foi treinado por ti, e que tem muito a agradecer pela contribuição que tu deste nesses treinamentos, né? Pode ter certeza que talvez tu não tenha a noção do quanto esses treinamentos me ajudaram. E esses bate-papos me ajudaram quanto empreendedor e quanto empresário. E quero te dizer para tu não parar com esse movimento, porque eu acho que esses movimentos todos precisam ir de encontro aos empresários, porque eu acredito que é esse público que faz esse país funcionar. É a mola mestra. Entende? Acreditamos nisso. Então temos isso em comum, eu também acredito nisso, tá? E quanto mais empresários a gente ajudar a desenvolver, e quanto mais até funcionários de empresários que possam ser os futuros empresários nós conseguirmos desenvolver, mais prósperos nós vamos ser em todos os sentidos. Como nação, né? Como nação. É isso que nós acreditamos também. Temos isso E eu vou pedir que você traga, olhando para a tua jornada, se a tua jornada pudesse ser resumida numa frase. Essa frase é a marca que você vai deixar para o mundo inteiro. Quero que você pense qual seria a frase que marcaria a tua história e seria lembrada por gerações e gerações. Enquanto você pensa na frase, eu quero aproveitar você que está acompanhando esse episódio e fazer 3 convites para você. Primeiro é que você que assistiu até aqui esse episódio, vai lá e curte o vídeo, compartilha esse vídeo com outros empresários, compartilha o nosso podcast com outros empresários que você entende que também precisam dessa educação empresarial, dessa convivência com outros empresários e, é claro, se inscreve aqui no canal da Base Educação Empresarial para que toda vez que tem um novo episódio, você seja notificado desse episódio e acompanhe aqui todos os convidados que nós trazemos, sempre com conteúdo riquíssimo, seja a sua experiência de vida como empreendedor, seja o conteúdo que eles vão trazer de fato para contribuir aí com a sua jornada. Afinal de contas, ninguém constrói nada verdadeiramente grandioso sozinho, é isso que nós, Base Educação, acreditamos. E para nós fecharmos, amigo, qual é a frase, qual o fechamento que você traria aqui para nosso episódio de hoje como a marca do Cláudio? Eu te diria que eu poderia resumir que ache um porquê e viva por ele. Eita! Ache um porquê e viva por ele. Que com certeza a jornada vai ser muito prazerosa. Uau! Caraca! O acordar todo dia com algum motivo, um porquê, e aonde que agora tu me fez a pergunta assim de supetão, eu vou pegar uma frase da minha mãe, que é o maior exemplo de vida que eu tenho. Talvez eu vou me emocionar aqui. Tu sabe Que dessa, bom! Tu sabe dessa de emocionar nas pessoas, é só nós. Por que me veio isso, tá? Um dia teve uma amiga da minha mãe perguntou assim, porque eu perdi meu pai com 12 anos. Então tinha eu com 12, minha irmã com 4. Aí perguntaram pra minha mãe assim, como é que tu fez pra dar a volta nisso tudo? Com 2 filhos pequenos, sem o marido. Ela disse, eu tinha 2 belos motivos. Caramba! Então, qual foi o aprendizado? Ela tinha um porquê, cara. Uhum. Então, apesar de estar sozinha, de estar batalhando, de criar 2 filhos, desses filhos passarem pela adolescência, de toda a dificuldade, ela sempre disse assim, eu tinha um porquê. E quando esse porquê ficava pesado, só vai ir lá em cima. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, ache um porquê. Uau! Porque tudo acontece em função disso. Pega essa, você que está vendo o episódio aí, viu? É nesse clima que a gente vai encerrar, então. Bom. Irmão,
Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Você que nos acompanhou nesse episódio, vai lá, segue o Cláudio, segue WR Assessoria e conta com eles aí na sua jornada. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio até aqui. Nos vemos no próximo episódio BFcast. Fechado? Um abraço, até lá!